Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, o seu culto doméstico desta terça-feira, dia 28 do mês de abril. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja chegando em sua casa, na sua vida, no Brasil, no Pará, em Belém, de norte a sul do Brasil, da América Latina, Europa, Ásia e África, aonde estiver um filho de Deus, um servo de Deus, que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o nosso Abba Pai, esteja chegando em sua casa, em sua vida. A grande pergunta de hoje é: quem é que Deus usa para o seu serviço? É aquele que está preparado ou aquele que tem coragem? A resposta bíblica é: Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas o espírito de coragem. É a coragem que nos faz valentes. É a coragem que nos faz vencedor. E isto é um ato divino para a glória de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre os corajosos. Em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 31, vai nos dizer assim: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está falando sobre a solicitude pela vida, preocupação que a gente tem no dia a dia. Versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem. Então, são tantas as recomendações divinas a respeito daqueles que ajuntam tesouros na terra. E ajuntar tesouro na terra faz com que as pessoas se preocupem no seu dia a dia, na sua manutenção, na sua segurança. Eu fico muito triste, às vezes até afligido, quando eu entro num ambiente comercial que tem uma caixa eletrônica e estão aqueles valentes armados de unhas e dentes para defender o dinheiro, defender aquele caixa eletrônico. Com aquela arma ali, parece que todas as pessoas que estão em sua volta são criminosas, são perigosas. E isso me deixa numa situação triste, pensando como, a que ponto o ser humano chegou. Então se fala tanto no mundo de violência, de medos, a mídia por inteira, as mídias locais e internacionais, falando de guerras, falando de morte, de violência, de assassinato, mas a palavra de Deus diz: não temas. Não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor está falando primeiro com Israel e depois fala com Israel espiritual, que é a igreja do Senhor que nasceu dentro do povo israelita. Muito bem, então é a palavra de Cristo à igreja. Em primeiro lugar, a igreja está no mundo como um pequeno rebanho, mas nós somos aqueles que têm coragem de obedecer, de respeitar e levar a palavra de Deus como Jesus ensinou. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e de pregar o Evangelho. Homens e mulheres de todas as idades. Então é preciso não temer. Em segundo lugar, em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, nos diz que não temas. Essa palavra caiu muito bem para Deus falando com Abraão. Palavras de Deus a Abraão. O Senhor encontrou um homem dos caldeus
que o Senhor falou com ele e ele não temeu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu te darei. E essa terra se tornou a herança, que é a Palestina, o Canaã, o lugar, a terra que manda leite e mel. E pela obediência à palavra do Senhor, ele teve coragem de enfrentar os problemas que vinham acontecendo no dia a dia. Para a glória de Deus, ele se tornou o pai da fé. Também Daniel, capítulo 10, versículos 12 até 19, fala que Daniel foi aquele homem que recebeu de Deus uma palavra especial. Deus falou a Daniel: não temas. E ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias da casa do rei. E ele foi fiel no meio de tanta coisa perigosa. E ele serviu a Deus. E ele orava 3 vezes por dia. Abria janelas que postava-se na direção de Jerusalém. E glorificava, adorava o nome do Senhor. O dia que ele foi lançado na cova dos leões, ele disse: o Senhor me guardará. Eu confio no Senhor. E o Deus de Daniel fechou a boca dos leões e ele foi vencedor para a glória de Cristo. Mas também o Senhor falou com Gideão, Juízes capítulos 13 e 23, para Gideão. Deus deu a palavra a Gideão. É muito povo, muita gente querendo ajudar Gideão, mas o Senhor viu que tinha medrosos, tinha covardes, tinha gente que gostava de muito conforto, e o Senhor disse: é muito. Mandou voltar para casa. E o Senhor ficou com 300. E com 300 Gideões, com escudo, com tochas, com botijas, e o Senhor, em nome do Deus de Abraão, Deus de Gideão, a vitória foi alcançada e o nome do Senhor engrandecido, porque o nosso Deus garante a nossa vitória. Em número 21, 34, é Deus que fala com Moisés, dizendo: Moisés, não tema. Tem muitos inimigos no caminho, mas é perigoso, é muito sério, mas eu estarei contigo. Eu garanto a vitória. Eu vou entregar nas tuas mãos a vitória. E assim como tu já venceu A, B, C, tu vai vencer mais esse e vai chegar até o limite aonde tu vais deixar Josué para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Homens de Deus, homens valentes, homens corajosos, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 de Crônicas 28, 20, nós temos a palavra de Deus falando a respeito de Davi conversando com Salomão. Não dê a tua força, o teu reino será de paz. E Salomão, quando assumiu naquele desespero, achando que a bênção de Deus já estava presente na vida dele como herança do pai, mas ele teve que ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus foi que Deus o constituiu como verdadeiro filho para honrar a missão que recebeu da parte de Deus como Gededias. Deus é assim, meu irmão, ele vai abençoando e protegendo o seu povo. Em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 13, agora é o profeta Elias que fala com a viúva de Serepta. Ah, louvado seja Deus, que Deus maravilhoso, esse Deus que tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha, faz um bolo para mim. Ah, mas Senhor, eu, meu filho, e eu vamos fazer um bolinho e vamos morrer. Faz primeiro para mim, faz primeiro para mim. Que coragem, que valentia. E depois tu viverás de tudo que Deus vai te dar. Faça, estenda a sua mão à caridade, estenda a sua mão à benemerência, estenda a sua mão em serviço do reino de Deus. Dá pão a quem tem fome, veste ao despido. Não vale para quem está perdido, mas para quem está com Cristo, para quem está servindo a Deus, para quem é fiel ao Senhor, o Senhor te abençoará, me abençoará de forma poderosa, gloriosa, esplendorosa e às vezes até assustadora. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor te constituiu para garantir a tua vitória no nome precioso de Jesus. Essa é a palavra de Deus para hoje. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino dos céus.
Aleluia. Deus te abençoe e te dê vitória.